do Excel e fazer uma abordagem introdutória sobre fórmulas e funções disponíveis em uma planilha. Vamos lá? Vamos iniciar selecionando a célula C2. Vamos digitar aqui um número qualquer, número 1. Na célula D2 também vamos colocar aqui o número. Na célula E2 também, e fazer a mesma coisa aqui na célula F2. Então, nós temos aí, no intervalo C2 até F2, alguns números digitados. Vamos colocar borda nessas células para destacá-las melhor. Muito bem. O primeiro passo agora vai ser somar os números acima usando uma fórmula. Então, nós temos aqui o primeiro passo, será a utilização de uma fórmula. Esta fórmula é bastante simples. Vamos revelar essa fórmula aqui na célula D4. Então, esta fórmula consiste em somar C2 mais D2 mais E2 mais F2. Então, vamos colocar essa fórmula, ou seja, digitar essa fórmula em C4. Então, aqui na célula C4, vamos digitar a fórmula. Então, toda fórmula ou função começa com o sinal de igual. Então, digitamos igual. Agora vamos colocar C2, agora mais, agora D2, mais E2, mais F2. Vamos dar um Enter e temos aí o resultado da fórmula, que é o número 10, ou seja, a soma de 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, está aqui na célula C4 o resultado da fórmula que foi digitada. Vamos colocar aqui também uma borda para destacar melhor esta célula. Mas se nós precisarmos digitar na célula C4 uma fórmula que some 1000 células, ficaria inviável, pois nós teríamos que digitar 1000 células dentro dessa fórmula. Então, para isso, nós temos um outro recurso que é chamado de função, ou seja, nós podemos usar uma função chamada soma. Então, vamos aqui para o próximo passo, que é efetuar a mesma soma acima utilizando uma função. Então, esta função, vamos revelá-la aqui nesta célula D7, é a função soma. Então, vejam bem, a função soma vai somar o intervalo que vai de C2 até F2, ou seja, C2 até F2. Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui esta função e vou colar aqui dentro da célula C7. Temos que tirar aqui esse espaço que ficou antes do sinal de igual, senão a fórmula não vai funcionar. Então, vamos tirar o espaço, dar um Enter e está aí o número 10, que é o resultado agora da função soma. Vamos colocar aqui também uma borda para destacar melhor esta célula. Muito bem. Agora vamos para o próximo passo, o passo número 3, que nos diz para usar uma função para calcular a média aritmética dos números digitados na linha 2. Então, nós queremos agora calcular a média aritmética destes números aqui. Então, vejam bem, vamos aqui usar a célula C10, eu posso simplesmente colocar uma fórmula para calcular essa média. Então, eu coloco o sinal de igual, coloco aqui o valor da célula C4, que é justamente a soma do intervalo C2 a F2, e divido esta soma por 4, que são 4 células. Então, dividindo C4 por 4, nós vamos obter 2,5. Seria, então, a média aritmética dos números digitados aqui nas células da linha 2. Muito bem. Mas o item 3 está pedindo uma função para calcular essa média. Então, nós vamos deletar aqui esta fórmula e vamos usar esta função. Então, está aqui a função média,
Então vejam bem que ela está abrangendo o intervalo que vai da célula C2 até F2. Então está aqui, C2, F2. Então, para adiantar, eu vou copiar aqui essa função e vou colar aqui na célula C10. Colei. Vamos tirar aqui o espaço que ficou para deixar a fórmula funcional. Muito bem, está aí o resultado, 2,5, que é a média aritmética do intervalo C2 até F2. Muito bem. Agora o próximo passo, o item 4, será digitar na célula abaixo uma função que mostre o segundo maior número digitado na linha 2. Então veja bem, eu quero saber agora qual é o segundo maior número. Então veja que o primeiro maior número é o número 4. O segundo maior número é o número 3. Eu quero aí uma função que me retorne este segundo maior número. Então, para isso, eu vou usar essa função denominada maior. Muito bem. Agora, um detalhe importante. Quando nós queremos saber mais sobre funções, nós devemos usar este ícone aqui, onde está escrito inserir função. Então, com esse ícone, nós temos acesso a todas as funções usadas aqui na planilha. Então, eu vou digitar aqui a célula C13 e vou agora procurar essa função maior através desse ícone aqui, inserir função. Então, olha lá. Então, aqui, ó, temos aqui a função maior. Dei 2 cliques aqui nesta função e eu tenho, então, uma janela aqui pedindo qual é a matriz que eu quero usar. Então, a matriz é a matriz ou intervalo de dados cujo maior valor késimo você deseja determinar. Então, vamos lá. Qual é a matriz? Basta, então, eu selecionar C2 até F2. Olha lá, já ficou ali dentro da janela, né? E agora, como eu quero, veja bem, o que é que está pedindo aqui? Que mostre o segundo maior número. Então, eu vou colocar aqui, eu quero o segundo maior número. Então, eu vou colocar o número 2 aqui. É a posição, olha aqui, o K, né? É a posição começando do maior na matriz ou intervalo de células do valor a ser retornado pela função. Então, como eu coloquei número 2, a função maior vai me retornar o segundo maior número do intervalo C2 até F2. Então, vamos dar aqui um OK. E nós temos aí, então, o número 3 que foi retornado pela função. Ou seja, o número 3 é o segundo maior número que existe dentro deste intervalo. Se eu quisesse o primeiro maior número, basta eu substituir aqui o 2 pelo 1. Então, vamos aqui apagar o 2 e colocar o número 1. Vou dar um Enter e está aí o número 4, que é o primeiro maior número do intervalo. Muito bem. Vamos agora para o quinto item. Esse quinto item, ele nos manda usar uma função que conte quantos números maiores que 2 existem nos números da linha 2. Então, nós temos aqui, ó, maior que 2, 3 e 4. São 2 números. Então, nós vamos usar a função conte-C. Então, essa função ela vai contar para a gente quantos números existem dentro do intervalo C2 e F2 que são maiores que 2. Então, está aqui a função conte-C. Então, vamos copiar aqui a função e colar aqui na célula C16. Aí, no caso, já está o resultado 2. Então, o número 2 representando que 2. Então, o número 2 representando que dentro deste intervalo de C2 até F2 existem 2 números, né? Então, nós temos 2 números que são maiores que 2. Se eu quiser, por exemplo, saber quantos números maiores que 1, então basta substituir aqui, ó. Eu apago aqui o 2, vou deletar o 2, colocar o número 1, dar um Enter, e aí está aí 3 números, né, maiores que 1. Então tem o 2, o 3 e o 4.
Veja bem, vamos aqui colocar uma borda nesta célula e vamos observar o seguinte, que se eu alterar aqui, por exemplo, se eu colocar o número 5 aqui, vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui número 5 em C2, dá um Enter, olha lá, o número aqui agora aumentou para 4. Por quê? Porque como nós estamos com a função contando os números maiores que 1, então nós temos aqui agora 4 números. Todos eles aqui são maiores que 1. Se eu pedir agora para contar quantos números existem maiores que 2, então eu vou colocar novamente o 2 aqui. Ó. Vou apagar o 1, colocar o 2, dar um Enter. Então tem 3 números maiores que 2. Então tem o 5, o 3 e o 4. Então retornou 3. Muito bem. Vamos aqui retornar o número 1 no intervalo. Nesse próximo item, o item 6, nós vamos utilizar na célula abaixo a função concatenar para unir todos os números digitados na linha 2. Então, nós vamos concatenar, nós vamos unir, juntar estes números digitados aqui na linha 2. Vamos aqui revelar essa função. Então, a função concatenar, veja que ela vai unir as células do intervalo, né? As células vão C2, D2, E2 e F2. Então, vamos copiar aqui essa função e colar na célula C19. Então, nós temos aí como resultado 1, 2, 3, 4, que é a união das células aqui do intervalo. Veja, se eu alterar qualquer número desse, vamos colocar aqui o número 9 no lugar de 3. Então, veja que já mudou aqui, ó. 1, 2, 9, 4. São os números digitados ali no intervalo. Podemos também formatar aqui essa célula e colocar os números aqui no meio. Na verdade, nós temos aqui um texto, né? Que podemos também transformar em números se for necessário. Então, vamos colocar aqui uma borda para destacar melhor. E agora vamos para o sétimo item. Então, no sétimo item, vamos revelar aqui o que está escrito. Então, no sétimo item, nós vamos usar a função extrair texto para obter o segundo e o terceiro número apresentado na concatenação acima. Então, o que nós vamos querer? Obter o segundo e o terceiro número apresentado aqui na célula C19. Então, o segundo, qual é o segundo número? 2. Qual é o terceiro número? 9. Então, eu quero obter aqui nesta célula C22 apenas o 29. Então, vamos revelar aqui essa função. Veja aqui que a fonte ela está em branco, eu vou colocar a fonte na cor preta, para a gente poder enxergar. Então, aqui, ó, função ext.texto, significa a extração de texto, da célula C19, na verdade, então a célula C19 é essa daqui, que foi concatenada, que nós acabamos de fazer esse procedimento. Então, na célula C19, nós vamos pegar aqui o segundo número, esse 2 aqui representa o segundo número, ou seja, eu estou pegando o segundo número. E, a partir desse segundo número, eu pego 2 algarismos, ou seja, eu estou pegando a partir desta posição 2 algarismos. Então, eu pego o 2 e o 9. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui essa função para esclarecer melhor esse procedimento. Então, vamos colar. Está aí o 29. Vamos centralizar, colocar aqui uma borda. Então, está aí o 29, ou seja, nós estamos pegando o algarismo da segunda posição e, a partir dele, nós pegamos 2 números, ou 2 posições, 29. Se nós colocarmos aqui, ó, eu quero obter, a partir da posição 2, eu quero obter 3 algarismos, ou 3 posições. Então, eu coloco 3. Vamos apagar o 2, ela está o 3. Dá um Enter, observe que ele pegou o 2, o 9 e o 4. Se eu colocar aqui, a partir da posição 1,
eu quero pegar 3 algarismos contando, né, esta posição também, inclusive. Então, vai ficar assim, ó, a posição 1, 2 e 3 serão retornadas aqui na função. Então, está aqui, ó, 129. Observe que se eu alterar esse número, vai alterar aqui embaixo também. Muito bem, então esta é a função usada para extrair texto dentro de um outro texto. Ou seja, nós podemos pegar qualquer texto e extrair apenas aquilo que nos interessa. Ok? Bom, vamos para o próximo passo. O próximo passo, vamos revelar aqui, será de demonstrar em uma célula um procedimento de formatação condicional. Muito bem. Então, formatação condicional. Então, vamos lá. Qual é a primeira condição? Primeira condição: colorir a célula de azul quando seu valor for maior que 10. Então, essa é a primeira condição. Vamos para a segunda condição. Segunda condição: colorir a célula de verde quando seu valor for menor que 10. Então, nós vamos pegar aqui a célula C27 e aplicar esta formatação condicional. Aqui em cima, nós temos, na barra superior, barra de menu, nós temos aqui a formatação condicional. Vamos clicar aqui ao lado e vamos então aplicar. Aqui nós podemos usar a nova regra ou gerenciar regras. Vamos colocar aqui nova regra. Então, nós vamos o quê? Formatar apenas células que contenham. Então, está aqui, selecionei. Nós estamos querendo formatar de acordo com o valor da célula. Então, já está aqui na janelinha aqui, valor da célula. Eu poderia, por exemplo, estar querendo formatar essa célula de acordo com um texto específico, com uma data, né? Por exemplo, numa data em que ocorre determinado evento, eu quero que a célula fique amarela, né? Serve até como, vamos dizer assim, uma agenda, né? Eu tenho uma agenda e quero que quando naquela célula tiver uma data X, ela pinte de amarelo ou de vermelho para alertar, né, sobre algum evento que é importante. Mas no nosso caso, eu quero apenas que a célula siga uma determinada formatação quando o valor da célula atingir um determinado número. Então, na primeira condição, nós vamos colorir a célula de azul quando o seu valor for maior que 10. Então, valor da célula é maior do que. Então, selecionei aqui, é maior do que. Vamos digitar aqui o número 10. E nós vamos formatar essa célula da seguinte forma. Quando, então, o valor dela for maior do que 10, nós queremos que esta célula seja preenchida com a cor azul. Então, nós vamos aqui formatar, vamos pegar aqui preenchimento e vamos achar aqui uma cor azul. Então, eu tenho aqui uma cor azul. Vamos lá. Cliquei, está aqui o azul. Ok. Então, nós já obtivemos esta formatação. Vamos dar aqui um OK. Muito bem. Então, esta célula aqui, se eu digitar nessa célula um valor maior que 10, vamos botar aqui um valor número 11, e der Enter, olha aí, ela já adquiriu a cor azul, porque o número é maior que 10. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 5, der um Enter, ela sai da cor azul. Então, ela já está com a formatação condicional de acordo com a primeira condição que nós temos aqui, ó. Muito bem, vamos colocar aqui uma borda. E a segunda agora condição é colorir essa célula de verde quando seu valor for menor que 10. Muito bem, quando for menor que 10, né? Então, vamos lá de novo. Vamos lá, formatar, formatação condicional. Vamos gerenciar regras, né? Então, gerenciar regras. Nós já temos a primeira aqui que nós colocamos, né? Valor da célula maior que 10. E agora nós vamos para uma nova regra, olha aí. Nova regra, formatar apenas a célula que contém. Então, o valor da célula agora tem que ser menor. É menor do que 10. Então, vamos colocar o número 10 aqui. Formatar. O que é que nós vamos querer? Que a célula fique preenchida com a cor verde. Então, vamos pegar aqui um
um verde claro, e dá um OK. Então, OK. Então, vejam bem, agora nós temos aqui, ó, a primeira condição, aliás, a primeira condição está aqui embaixo, né? Maior que 10, cor azul. Menor que 10, cor verde. Então, vamos mandar aplicar esta formatação. Aplicar, OK. E o resultado já aconteceu aqui na célula C27, né? Então, nós já tivemos aí a cor verde, porque o número 5 é menor que 10. E se eu colocar o número 10? Olha aí, ó, número 10. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Por quê? O 10 não está dentro das condições que nós colocamos aqui na formatação condicional, certo? Então, vamos repetir aqui. Para número maior que 10, vamos colocar número 45. Deu um Enter, coloriu com a cor azul. E se eu colocar um valor menor que 10, vamos colocar aí número 2. Vai colorir com a cor verde. Então, segunda condição, cor verde. Bem, e assim nós terminamos aí a formatação condicional. Para salvar este arquivo, vamos lá, né? Arquivo, salvar como. TI aula Excel, né? Eu posso alterar o nome do arquivo aqui de acordo com o que eu quero. E aqui embaixo, tipo de arquivo, pasta de trabalho do Excel. Então, aqui nós teremos, na extensão do arquivo, XLSX. Se eu quiser salvar o arquivo numa versão mais antiga do Excel, eu posso usar aqui, ó, pasta de trabalho do Excel 97/2003. E neste caso, então, o arquivo vai ficar com a extensão XLS. Mas no caso nosso, nós estamos aqui com a versão mais nova, que é o Excel 2010. Vamos deixar aqui como pasta de trabalho do Excel e vamos então salvar a esse arquivo. Como ele já existe, nós vamos substituí-lo. E assim encerramos esta videoaula. Desejo bons estudos a todos e até a próxima oportunidade.